Fala galera, forte abraço, Reinaldo. Mais uma vez aqui presente no programa Leandro Gatti e você, Reinaldo. Mandando aqui agora a mensagem, daqui a pouquinho estaremos aqui com Carlos Silva, está presente aqui com a gente hoje. Ele que foi atacante, jogador, hoje tem um programa de TV, camisa 9. Forte abraço aqui também o Capu, está sempre com a gente aqui. Lucas, forte abraço. Luiz Otávio, abraço a todos vocês, boa noite. Reinaldo, obrigado pela presença de todos vocês mais uma vez aqui no programa Leandro Gatti e você. E vocês que fazem esse programa cada vez mais forte. Olha, Sidney Rosário, forte abraço, Sid. Tá sempre aqui comigo também, me apoiando. Forte abraço, Sid. Samuel, forte abraço para você também, Samuel. Abraço, Capu, estão comigo aqui, sempre aqui apoiando também o programa, um dos apoiadores do programa. Matheus, grande Matheus. Carlos Silva vai estar aqui com a gente, ele que passou. Olha aí, Júnior. Júnior também que é um grande apoiador do programa Leandro Gatti e você. Esse moleque é fera demais. É um cara que vem me ajudando muito, dando força aí ao nosso programa. Tá sempre nos apoiando. Vitor Azevedo também é outro apoiador do nosso programa, tá aí sempre com a gente, sempre que pode tá aí comigo aí, o Vitor, apoiando o nosso programa. Obrigado, Vitor, pela sua presença mais uma vez. Hoje teremos aqui um craque, um ex-jogador do seu time, do Botafogo, vai estar aqui com a gente hoje, Carlos Silva. Daqui a pouquinho vai estar com a gente. Quero mandar um abraço aqui também para o Mário. Forte abraço, Mário. Júnior, grande Júnior Arisco. Tá aí com a gente também, sempre apoiando o nosso programa. É um dos apoiadores também. Tá sempre compartilhando nossas postagens. Obrigado, Júnior. Você que está sempre aqui com a gente. Vamos receber o Carlos Silva daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Vai estar aqui para fazer muita resenha, muita conversa boa. Hoje o nosso programa vai estar nas alturas, em altíssimo nível. E lembrando que sexta-feira tem programa Leandro Gatti Você especial. Programa Leandro Gatti Você vai estar internacional. Programa Leandro Gatti Você vai estar em Londres. Tá voando baixo nosso programa. Samuel, o grande Samuel, Vitor Mariano, tá aqui comigo também. Grande Vitor, tá nos apoiando aí sempre aí também, Vitinho. Quero mandar um abraço a todos vocês que vêm compartilhando o nosso programa. Tá sempre apoiando, todo mundo apoiando o nosso programa. O programa Leandro Gatti Você cresce cada dia mais. E agora o nosso TikTok também está nas alturas. Então já seguem lá para vocês acompanhar muita coisa lá no nosso TikTok, na nossa aplicativo vizinho, tá? Então vem com a gente. Hoje vocês vão ter Carlos Silva aqui com a gente para fazer uma resenha muito grande. Vocês vão se divertir com esse cara. É um cara que vai dar muita risada aqui com a gente hoje. Então fique ligado para não perder nada. Já está em contato, daqui a pouquinho já vai estar aqui comigo. Já mandou mensagem já que já está no local. E daqui a pouquinho estará aqui ao vivo no programa Leandro Gatti e você. Ele vai entrar aqui ao vivo com a gente. Vamos receber essa figura incrível, essa figura grande aí, Carlos Silva, nosso camisa 9. Quero que todos vocês recebam com carinho essa figura ilustre, Carlos Silva, nosso camisa 9.
Quero mandar um abraço a todos vocês que estão participando aqui com a gente. Fala, grande Carlos Silva, nosso camisa 9! Foi difícil, mas cheguei. Já chegou para a resenha. Hoje o programa Leandro Gatti, você está no mais alto nível. Hoje aqui a risada corre solta na veia. Grande abraço, Carlos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa, Leandro Gatti. Você aqui já passou várias estrelas do mundo da bola e agora está tendo a honra de receber mais uma estrela internacional que roda esse campo tudo. Obrigado, Carlos. Eu que te agradeço estar participando do teu programa e é um sucesso estar com você, porque dá para perceber que você é uma pessoa de bom coração e em saber que você está ajudando o estado do Espírito Santo, o futebol capixaba, e isso já me incentiva a estar ao vivo com você, porque eu sou fã do futebol capixaba e do futebol do Espírito Santo. Obrigado, Carlos. Carlos, o nosso programa é um programa onde não tem pergunta marcada. Meu programa é 100% alegria. É um programa assim que a gente não, aqui não tem politicagem. Você se expressa da forma que você quiser se expressar. Você põe no jogo aqui o seu ponto de vista. A gente não... Você pode falar da forma que você pensa do futebol, o que você imagina do futebol, o que você acha que o futebol tem a melhorar, o que você acha que piorou. Aqui você fica livre para falar da forma que você quiser. O nosso programa é alegria nas alturas. Quero mandar um abraço aqui para essa figura internacional que entrou aqui com a gente agora também. Nosso grande Adriano Bertolucci. Forte abraço, Adriano. Tá me escutando direitinho? Oi? Tá dando para escutar? É porque está um pouco baixo, mas eu vou tentar... Vê se melhorou. Melhorou? Vamos lá. Carlos, aqui eu sempre começo com uma forma de perguntar que eu falo para todo mundo. É praticamente quase que a única pergunta que é marcada, que não é uma pergunta. É simplesmente o início. Todo mundo tem que ter um início. E aquele início que nós pegamos, que ele não volta mais, hoje faz muita falta, eu acho, na minha opinião, principalmente eu, que sou de uma cidade pequena. Aqueles campinhos de terra batida, de pé no chão. Conta um pouquinho da sua história lá naquele pezinho, naqueles golzinhos de sandália havaiana, de pedra, aquele terreno baldio com trave de bambu. Fala pra gente um pouquinho lá daquele início, como começou, aos seus primeiros passos com a bola. Na verdade, o meu pai, ele sempre levava eu e meu irmão para jogar os futebol de várzea, as peladas de final de semana. E eu e meu irmão ficava chutando bola e começamos a jogar com crianças acima da nossa idade. Aí meu pai começou a conversar comigo, falou, esse garoto tem um potencial e vamos tentar levar ele para fazer um teste em algum lugar. Mas eu sempre joguei bola no paralelepípedo, soltava pipa, cortava meu dedo, e depois a gente ia sempre para a pelada. E eu acompanhava meu pai, sempre tive um sonho de ser um jogador de futebol, e meu irmão também. Aí tive a oportunidade de ir para a escolinha do Ferrete, do Botafogo, que era no Pacífico, e começou ali a história do Carlos Silva, camisa 9, que eu fiquei mais ou menos um ano. Aí o seu Ari, que tinha uma escolinha em Nova Iguaçu também, me levaram para ir para a Vila Militar para fazer um teste no Botafogo. E no primeiro treino eu fui aprovado, mas
arranquei muito meu dedo nas peladas de final de semana, que era no Paralelepípedo. Mas ali eu comecei a me fortalecer, a pegar a manha do futebol. E quando logo eu cheguei na escolinha do Botafogo, eu já estava preparado para disputar com as crianças da minha idade. Ali eu já estava ali alimentando uma malícia dentro do futebol. E ali, quando eu cheguei para fazer o teste do Botafogo, eu fui aprovado no primeiro treino. Quem me aprovou foi o Floraci, que chegou a ser até treinador do sub-20 da seleção brasileira. Passou por vários clubes. E ali começou a história do Carlos Silva, camisa 9, no Botafogo. Mas o Botafogo ele teve um momento ruim, que em 89 o Botafogo acabou com as categorias de base e o Botafogo ficou só com o júnior e o profissional. Aí eu tive um convite para ficar com o Floraci no Maran Tênis Clube, jogando futsal, e o Floraci teve uma proposta para ir para o Fluminense. O time do Botafogo era muito bom nas categorias de base, mirim, infantil, juvenil, até os juniores, e o Floraci montou um timaço no Fluminense. E aí foi começando a minha história dentro do futebol. Já pegando esse assunto, nessa caminhada nossa, você acha, Carlos, que esse terreno baldio, esse futebolzinho que a gente tinha de pé descalço, como nós falamos, você acha que faz falta hoje na vida de uma criança que quer jogar bola? Acho que faz falta hoje? Está fazendo falta porque a internet está acabando com o futebol, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, porque as crianças que logo com um ano o pai dava uma bola de futebol, hoje as crianças elas ficam focadas totalmente na internet, num celular, e atrapalha muito. Não estou falando só do menino, mas a menina também. E os campos de futebol estão sumindo porque as crianças de hoje em dia ficam focadas também na internet e os campos ficam ociosos e acabam as pessoas acabando com a alegria que é o futebol, porque o campo de várzea é ele que fazia a alegria da nossa nação, fazia a alegria do povo, porque o futebol é o esporte mais querido do mundo. Então, era o futebol, através das peladas que tinham, que fazia a alegria do povo. Carlos, você passou no Botafogo, você passou no Fluminense. Hoje, você vive uma parte como a minha. Hoje nós temos uma coisa como nós tivemos ali dentro, e hoje a gente vive aqui do lado dos cornetas, né? A gente era os cornetados e hoje a gente que virou as cornetas, né? A gente fica por lá de fora comentando os jogos agora. Como que é para você hoje ficar do lado de fora das quatro linhas hoje? É um pouco difícil, né? Você vê hoje, já que a semana foi do Fla-Flu aqui no Maracanã. Semana de Páscoa, semana de chocolate. O Fluminense deu um chocolate no Flamengo, mas o que acontece? O futebol mudou muito. O futebol, nós sabemos que o futebol ele mexe com todo mundo, mas o futebol ele mudou totalmente. O futebol hoje ele está focado mais financeiramente. O empresário ele não consegue trazer aquele jogador raiz mais para os clubes. O jogador ele é contratado às vezes por DVD, por indicação, mas aquele jogador que começou que nem na nossa época, que vinha da
dos campos de pelada, que vinham por indicação realmente de pessoas que entendiam do futebol. O futebol era mais gostoso, o futebol era mais prazeroso, porque você via vários craques, vários jogadores que saíam das comunidades, que saíam dos colégios, dos jogos estudantis, das várzeas, dos campos de futebol, vinham para brilhar no futebol mundial. Assim como o Pelé surgiu, né, que o Pelé ele chegou no Santos, ele não tinha base nenhuma, ele foi indicado pelo empresário e chegou no Santos com 17 anos e chegou a fazer a diferença, a chegar à seleção brasileira e brilhar. Então, o futebol hoje ele está muito mudado. E programas como o seu que vai fazer a diferença para a gente tentar fazer alguma coisa pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele está sendo nivelado por baixo. Aonde que nós podemos ver o Brasil perder para Marrocos? Você acha que isso hoje aconteceu, mas há 10 anos atrás o Brasil jamais ia perder para Marrocos, perder para Bolívia. Era muito difícil. Nas eliminatórias que eu não lembro muito bem, o Brasil nunca, acho que foi há 15 anos atrás, o Brasil nunca tinha perdido em eliminatória para a Bolívia. O Brasil chegava nas altitudes lá para jogar lá na altitude, o Brasil não tinha mais não tinha essa desculpa de vou jogar na altitude, eu vou jogar lá em cima, lá em La Paz. O Brasil chegava lá e ganhava de goleada, porque o Brasil tinha excelentes jogadores. É por isso que nós estamos aqui para falar do futebol, desse programa maravilhoso, porque o futebol ele teve uma mudada muito ruim. Então, é isso que nos entristece. Nós que jogamos categoria de base, nós estamos tentando voltar essa essência de novo, porque você participou do verdadeiro futebol. Então, Carlos, o nosso futebol ele vem sendo nivelado por baixo. Eu boto assim um sua mão, porque essa obsessão por treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, hoje, por estrangeiros vindo. Você concorda com essa obsessão de ter que trazer treinadores estrangeiros, de ter que botar um treinador estrangeiro na seleção? Nós sabemos que nós temos muitos treinadores que faz a diferença. Eu sou muito fã do Vanderlei Luxemburgo. Eu sei também que aqui no Brasil tem treinadores competentes, treinadores que fazem a diferença. Mas eu, Carlos Silva, camisa 9, já tive a oportunidade de trabalhar com muitos treinadores. É aqui no Brasil mesmo. Mas que é muito bom. De grupo e dentro de campo, falando de brasileiro, era muito ruim. E treinadores dentro de campo muito bom, mas de grupo muito ruim. Mas nós sabemos que temos o Abel, que é treinador do Palmeiras, um excelente treinador, ele é português. Eu sou botafoguense e tem o Luiz Castro também, que eu vejo que ele está fazendo um excelente trabalho no Botafogo, mas teve muitos treinadores estrangeiros que passaram aqui no Brasil que deixou a desejar. Estou falando do treinador do Flamengo, que ele não se encontra, ele é confuso. Nós sabemos que ele é um pai de família, nós não podemos criticar, nós estamos fazendo perguntas e respostas, porque nós estamos num programa de sucesso, mas ele, desde o início do ano, ele não se encontrou dentro do Flamengo. É um treinador estrangeiro e eu acho que, na minha opinião, foi um erro da diretoria do Flamengo em demitir o Dorival Júnior. Foi uma sacanagem, porque na calada da noite o Dorival Júnior ganhou 2 títulos importantíssimos. Foi a Copa do Brasil e a Libertadores.
E eles não deram nem oportunidade ao Dorival Júnior de se despedir do seu elenco, dos seus jogadores, e demitiram o Dorival Júnior. E trouxe esse treinador, o Vitor Pereira, para assumir o Clube de Regatas Flamengo. E não deu certo. Foi quase 2 meses do Flamengo confuso, um Flamengo sem tática, um Flamengo sem união, e o resultado foi aí, 4-1 Fluminense. Eu sou tricolor, todo mundo sabe, sou apaixonado pelo Fluminense, mas eu vou botar vou falar mais um coisinho que eu, assim, o Dorival Júnior, na minha opinião, o Dorival Júnior, ele foi vítima da sua própria ambição, na minha opinião. Porque hoje o Ceará está rebaixado por causa dele. Por causa dele. Porque ele estava com o time certinho, em 9º lugar ali, disputar a vaga na Sul-Americana. Aí no primeiro convite do Flamengo, ele não quis nem falar nada, já pegou, já aceitou o Flamengo. O Ceará não se encontrou mais, não conseguiu, teve mudança de filosofia de trabalho, o time não se encontrava e acabou sendo rebaixado por causa da ambição. O Vitor Pereira foi um treinador mentiroso, arrogante, porque o que ele fez com o Corinthians também não se faz. Ele já estava praticamente acertado com o Flamengo. Essa história de cuidar da sogra é submissão, porque se ele tivesse que cuidar da sogra, ele não tinha ficado no Flamengo. Então, a diretoria, eu acho que hoje, a pior pessoa, entre aspas, machucando o Clube de Regatas Flamengo, hoje chama-se Marcos Braz. Porque ele que contrata, ele que atravessa caminhos, ele que faz tudo ali no Flamengo. E eu acho também que os jogadores brasileiros hoje são muito folgados. Ganham muito, ganham demais, mas são muito mimados. Que jogador não pode ficar no banco. Que jogador, se ficar no banco, tem aquela famosa panela. Se aquele jogador não jogar, não vão fazer corpo mole aqui para mandar o treinador embora. Tem que botar o cara para jogar. O cara da nossa panela. Mas essa panela envolvendo vários jogadores, você sabe que jogou bola, a gente sabe como que funciona. Jogador, se quiser, toma, derruba treinador. Não tem jeito. Derruba mesmo. Aí pega. Aqui sempre sobra nas mãos dos treinadores. Gostaria de falar para você. O que você acha do Fernando Diniz, treinador? O Fernando Diniz ele é um treinador que ele tem base, é ex-jogador de futebol, é um treinador inteligentíssimo, né? Ele foi um jogador que participou de vários títulos quando ele foi jogador. Ele jogou em vários clubes grandes e ele tem a essência do futebol brasileiro. Ele é inteligente, ele joga para frente. Todos os times dele que ele treinou é um time que sai jogando, que é importantíssimo. Fernando Diniz, ele é bom de grupo, ele é bom dentro das 4 linhas e eu te agradeço e você está falando isso tudo com inteligência, com sabedoria, porque é isso que a imprensa do Brasil tem que colocar em pauta. Tem que falar a verdade. Porque o que me entristece, eu estava conversando um dia desse com meu pai, eu quero saber de uma coisa. Você acha isso certo? O Jaime foi campeão pelo Flamengo. Copa do Brasil 2014? Foi campeão pelo Flamengo também, o Andrade. E 2009. A diretoria do Flamengo demitiu o Andrade por telefone.
O cara não teve nem a oportunidade de renovar o contrato. Eu vou deixar uma pergunta para as pessoas, depois, no seu programa, fazer os comentários, que isso é importante. Eu quero saber por que os clubes grandes do Brasil, principalmente também aqui do Rio de Janeiro, eles não tratam bem os seus ex-atletas. Eles tratam os ex-atletas como um Zé Ninguém. O Túlio do Botafogo não teve nem a oportunidade de fazer o seu último jogo pelo Botafogo. Eu não consigo entender por que os clubes brasileiros fazem isso com seus ex-atletas. Por quê? Mesmo que o ex-atleta jogou no junior, no juvenil, no infantil, no mirim, foi campeão pelo clube, é tratado, escorraçado dentro dos grandes clubes. Essa é a pergunta. Eu não consigo entender. Na Argentina, quando veio acontecer a morte de um dos maiores jogadores da Argentina, que foi o Diego Armando Maradona, a Argentina parou. Do mundo. Como é que pode isso? Então é importantíssimo o que você falou. O Fernando Diniz, hoje, é um dos melhores treinadores aqui no Brasil. Ele tem que ser reverenciado pelo Fluminense, de pé, porque o trabalho que ele desenvolveu no Fluminense foi um trabalho de qualidade, com inteligência. Por isso que nós vimos o resultado. Jogadores de categoria de base, dando carrinho, brigando pela posse de bola, e jogadores consagrados do Flamengo andando dentro de campo, fazendo gracinha a toda hora, beijinho no rosto. O futebol brasileiro está acabando por causa disso, porque o jogador está indo muito cedo para a Europa, está vindo cheio de mal com os clubes, e o Fluminense engoliu o Flamengo de uma tal maneira, e se o Flamengo não tira alguns jogadores que eu não posso nem falar o nome, senão vai dar polêmica, ia ser de 10 para lá, porque os caras estavam andando dentro de campo, sem vontade, e o Fernando Diniz foi convicto que ia ganhar o jogo, porque ele pegou, o Marcelo botou no meio de campo e deu certo. Isso aí é treinamento no meio de semana. Carlos, foi muito boa a colocação que você falou até sobre o Fernando Diniz, eu respeito. Sabendo que o Fernando Diniz ele tem um trabalho de grupo, bom, que ele consegue recuperar jogadores que passam a jogar com ele, como está recuperando o Paulo Henrique Ganso, que hoje também é um cracaço de bola, sempre foi, a gente sabe, mas acima de tudo, o que eu quero falar é o seguinte: o nosso futebol está ficando fraco, porque dirigente que acha que dinheiro, só dinheiro ganha, que só com dinheiro ganha, se fosse assim, o Botafogo era para ser o maior time do mundo nesse momento, porque dinheiro de John Tex tem. Aí vem para a SAF, mas ninguém sabe o que é SAF. SAF é empresa. Empresa que é o quê? A empresa quer lucro. Ela não quer saber de título. Eles enganam o jogador, enganam o torcedor. Montam um time ali para competir ali, mas querem lucro. Aquele Jefinho, acho que é Jefinho, se eu não me engano, o ponta lá do Flamengo, do Botafogo, rapidinho foi vendido. Para onde? O Lyon. O Lyon é de quem? É o Atlético. Então, tá escutando, cara? Nós sabemos que o que você colocou aí em pauta é muito importante. Dinheiro não ganha títulos. Nós sabemos que ajuda, mas nós temos que ter jogadores de vontade, de raça, de determinação, que veste a camisa do clube com amor. Muita gente critica o Felipe Melo, mas todo
treinador que tem o Felipe Melo. O Felipe Melo é um jogador que ele chama a responsabilidade para si. E é um jogador raçudo, aguerrido, com muita vontade. Começou a sua carreira no Flamengo, mas ele, dentro de campo, nessa partida contra o Flamengo, ele se superou. E você vê que o Fluminense estava com espírito de vencedor, que entrou nessa partida com a desvantagem de 2 gols e conseguiu logo no primeiro tempo empatar o jogo, só não virou porque o Santos ele fez uma excelente defesa no chute do lateral esquerdo do Fluminense, que bateu com a perna direita. Se ele bate de curva, ele vira o jogo no primeiro tempo. E o que você colocou foi muito importante. O dinheiro é muito bom. O dinheiro é muito bom. Empresas, empresários que vêm para tentar ajudar, patrocínio, mas tem que ter espírito, tem que ter pessoas competentes dentro dos clubes, amar o clube, vestir a camisa verdadeiramente para tentar tirar os clubes do Brasil da situação que se encontra. Você vê o Santos do Pelé, o Santos de muitos jogadores de nome, o Santos do Neymar, que não tem nem muito tempo que o Neymar saiu do Santos. Cadê o dinheiro desses clubes? Cadê os empresários? O Santos nem se classificou para as finais do Campeonato Paulista. Então, nós que estamos acompanhando o futebol, nós estamos vendo que está acontecendo muita coisa errada aqui no Brasil. É muita gente querendo se aproveitar do jogador de futebol, se aproveitar do clube. Não tem amor nenhum. Então, veio o John Tex por aqui para o Botafogo. Eu sou botafoguense. Criou uma expectativa enorme que o Botafogo ia ser a potência do futebol sul-americano. O Botafogo pega um dos seus melhores jogadores, o Jefinho, e ele contrata outro jogador 3 vezes inferior ao Jefinho e manda o Jefinho para o Lyon, que é clube dele também. E a gente não consegue entender a cabeça de um cara que ele, há 3 meses atrás, falou que o Botafogo ia ser a potência do futebol sul-americano. Dá para entender uma situação dessa? Não dá para entender. Não dá para entender. Agora, já pegando esse assunto aí, você foi muito feliz também da mesma forma que eu faço. O Fluminense passou durante mais de 8 ou mais de 10 anos. O Fluminense passou brigando para não cair. Foi campeão em 2012 e depois só passou sufoco. Ninguém queria vir para o Fluminense mais. O Mário assumiu. Hoje todo mundo quer vir. Todo mundo quer vir para o Fluminense. O Mário pega. Hoje o Fluminense está com salário em dia. Trouxe o Marcelo. Aí contratou o Cano. Trouxe o Ganso. Todos eles. E os jogadores em si abraçam. O presidente do Fluminense ele está nos treinamentos. O presidente do Fluminense está nas reuniões. O presidente do Fluminense está nas arquibancadas. O presidente do Fluminense vai em todos os jogos. Não falta, sempre unido com a galera, com o grupo. É transparente. O grupo é feliz. Acreditaram no trabalho de Fernando Diniz. Que por muitos outros clubes tinham mandado ele embora no ano passado. Acreditaram, bancaram o Fernando Diniz. E hoje os frutos que estão sendo colhidos. Eu acho que tem muito disso aí no presidente. A gente tem que ressaltar o presidente Mário, que pagou muitas vidas. Você falou lá atrás sobre o Jair de Almeida, que foi dispensado. O Jair de Almeida foi dispensado, foi muito engraçado. Uma entrevista que ele deu, não sei se você lembra. Ele estava na praia. Tá escutando? Puxando esse gancho aí que você falou do Fluminense,
O Fluminense é um time diferente. Eu participo das resenhas do veterano do Fluminense. O Fluminense, ele dá valor aos seus ex-atletas. O Fluminense é um clube unido. O Fluminense é um clube que tem uma camisa muito forte. O Fluminense passou por momentos ruins? Passou. Mas o Fluminense tem pessoas que estão trabalhando lá no Fluminense agora, que são pessoas sérias, pessoas que entendem de futebol. E uma das contratações que mais deu certo no Fluminense nesse início de ano foi o Keno. Contrataram bem, o Keno é um excelente jogador que joga para frente, sabe jogar com a bola no pé. E o Fluminense é forte candidato ao campeonato brasileiro. O Fluminense ainda vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Não sei se vai ser do Brasileiro, da Copa do Brasil ou, né, da Libertadores. Porque o Fluminense está um time unido. O Fluminense está um time que joga para frente, um excelente toque de bola, e nós estamos vendo que o Fluminense tem comando, e nos bastidores lá dentro da diretoria, o Fluminense tem objetivos. E isso é o mais importante. Ter objetivos, não querer só trabalhar nos 4 anos que o presidente, a diretoria vai estar ali. O Fluminense está trabalhando para frente, está pensando futuramente, porque esse é o pensamento de um grande empresário, de um bom diretor, de um bom presidente. Ele não pode só pensar, não, eu vou estar aqui, eu vou fazer só na minha gestão, não. Ele tem que pensar lá na frente, porque parece que ele é tricolor. Ele é tricolor de verdade? Ele é tricolor desde que ele fala que já nasceu tricolor, já vestiu o cabelo tricolor na barriga. Então, é isso que é o mais importante. Ele está pensando que ele é tricolor, o filho dele é tricolor, o neto dele é tricolor. Ele está pensando na camisa do Fluminense. Ele está pensando nas cores do Fluminense, que deu muitas glórias e revelou muitos jogadores para a seleção brasileira. Esse é o pensamento de um bom diretor, de um bom presidente, de um bom administrador. E o que você colocou, isso é muito importante. Nós está sempre falando desse pensamento. O Fluminense, ele está no caminho certo. Carlos, a nossa parte, conversamos bastante aqui sobre o futebol de hoje, falamos bastante aqui da sua visão. Agora chegou a parte boa, a parte gostosa que eu quero ouvir agora. Eu já vi muitos, e você também já viu e está vindo até hoje. Está vendo até hoje aí. Qual o jogador mais resenha que você já chegou aí para entrevistar e perto aí? Oi? Eu não ouvi direito, aqui eu estou no meio da rua. Cara, qual o jogador mais resenha que você já entrevistou nesse ramo? O mais resenha? O mais resenha. Olha só, nós estamos sempre falando com muitos jogadores, assim, mas o mais resenha de todos os jogadores que a gente vem acompanhando, conversando, compartilhando, mandando mensagem, o mais resenha de todos é o Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha é resenha pura. É o jogador que ele tem que sempre estar participando das resenhas esportivas, porque o Túlio Maravilha, ele é um espetáculo. Ele já tem mais de 52 anos, ele continua jogando, ele é uma alegria para o futebol carioca, ele está sempre com a novidade. Túlio Maravilha, esse aí é fera demais. Cara, tem situação que nós já presenciamos muitas cenas engraçadas, e você sabe que o futebol proporciona muitas cenas engraçadas. Não tem jeito, mas só no futebol das antigas mesmo, não tem jeito. Aqui em Mimoso,
que é um cara que jogou no Fluminense, foi parceiro do Romário, jogou no Botafogo também, que é o Ademilson, meu parceiro Ademilson. Olha, ele é o maior ídolo de Juiz de Fora, do Tupi. O que você imagina naquele lance do massagista que tirou o gol dele? Pô, é brincadeira. Você lembra desse lance? Aquilo ali é coisas que não vai acontecer mais no futebol. Mas é legal demais, né? O cara vai e faz um lance desse. Qualquer dia Ele desse... vira pra ele vira pra ele e falou assim. Ele virou e falou assim: pô, eu já peguei, já toquei na saída e já abri o braço aí pra comemorar. E fui em direção aos meus amigos do banco. Eu tô vendo ninguém me cumprimentando, todo mundo passando por mim. Eu não sei, mas o que está acontecendo? Quando eu olho para trás, o massagista, todo mundo correndo atrás do massagista, foi perguntar ao massagista tirou seu gol. Deu no campo, ele não tinha visto que o massagista tinha tirado o gol dele, não. Ele pegou e só para comemorar. Ninguém queria comemorar com ele, olhou para trás, só via gente pulando atrás do massagista, correndo atrás. Ele falou que o massagista teve que sair. O massagista entrou lá dentro, jogando um monte de roupa por cima, saiu dentro da gajeira pro ônibus, pra ninguém ver. É brincadeira, né? Isso aí é maravilhoso. Faz parte do nosso futebol, né? O De Aranha, ele falava que ele tinha as manhas dele, ele tinha... Você já ouviu falar, né, do De Aranha, né? Hoje é comentarista da Tupi, já foi da Rádio Globo. Claro. O De Aranha. E ele falou Sim. que estava chovendo muito, acho que era um jogo dele com a camisa do Vasco da Gama. Aí ele foi, pegou, ele agachou, pegou a lama, aí bateram o escanteio, ele foi e jogou um pouco de terra no olho do defensor e foi lá e fez o gol. Essa é a malícia do jogador. Então tem coisas que acontecem no futebol que fica marcada. É como você falou, esse massagista ficou marcado. São coisas para a gente comentar. Não é só o futebol, o lance bonito, o drible, um excelente jogador que passou no seu clube, que fez um golaço. Não, são as coisas que acontecem no futebol. Foi muito bom você lembrar desse lance, porque fica para a história do futebol mundial. Rapaz, as coisas acontecem no futebol que a gente nem percebe. Eu não sei se você já viu lá no meu programa, na minha página, depois até vou te mandar para você ver. Eu criei um bordão que virou sucesso. O meu bordão virou sucesso. O cara não sabia que chama o caçador que a fera está solta. Isso virou sucesso. O cara fez o gol, eu não sabia o nome do cara. Eu falei, e agora? Eu gritei, chama o caçador que a fera... Rapaz, os jogadores do campo, os próprios jogadores, começaram a rir. Só que começaram a rir, eu falei, pegou, deu certo, e hoje é um sucesso aí, graças a eu não saber o nome do cara, que hoje é meu amigo, né, que é o Carlinhos, eu não sabia o nome dele. Peguei, gritei, a torcida começou a gritar agora tudo também. Isso aí que é o importante. Deu um chute aqui no negócio. Então, cara, eu acho que o futebol é a única coisa que proporciona a gente momentos engraçados, momentos alegres, tristes ao mesmo tempo, mas momentos mais alegres, momentos bons. É uma pena, sabe? É uma pena que as torcidas estão indo mais para brigar e pular de fora do campo. Hoje raramente teve criança, os pais já ficam com medo de levar criança. É complicado a gente ver essas confusões, essas guerras, que para mim são gangues, que marcam até pela internet. A gente fica triste algumas cenas, mas o futebol é gostoso. O esporte em si ele é muito bom. O esporte é muito bom. Tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Faço sempre essa pergunta, gosto de fazer essa pergunta para todo mundo. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa amada por muitos. Sofri
criticado por muitos também, mas não me interessa as críticas não, que eu só trago para mim o que é bom. Assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive preconceito a nada. Eu não quero saber a roupa que o eu não quero saber da roupa que o outro veste, eu não quero saber da cor da pele da pessoa, eu não quero saber de orientação sexual da pessoa. Deu para escutar, cara? Deu para escutar? Sim, sim. Então, é assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive preconceito a nada, gosto de rir. O que você é? Vou te fazer uma pergunta. Preconceito no futebol, no esporte. Oi? Eu estou falando, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive preconceito, não importa para minha roupa que a outra pessoa veste, não importa para a minha cor da pele, não me importa para a minha orientação sexual da pessoa, classe social também menos importa para mim. É por isso que eu sempre fui amigo de todo mundo e as pessoas sempre gostam de mim. E aí a gente vê no nosso futebol, no esporte em geral, muitos preconceitos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses preconceitos bobos que temos no nosso futebol. Uma das coisas muito importantes, eu sempre fui fã do Daniel Alves. Eu torço que ele venha sair dessa situação. Eu sempre gostei dele como jogador de futebol, como pessoa. Eu não quero saber nem o que aconteceu com ele. Né? Eu sempre, nas minhas orações, a Deus que venha fortalecê-lo e que ele venha sair dessa situação. Mas um lance muito emblemático, muito importante, foi num jogo que ele estava, se eu não me engano, pelo Barcelona, que uma contra ele. Ele foi e pegou, bateu o escanteio. Não sei se você viu esse lance. Eu queria que você repetisse um pouquinho de uma travada. Descascou e comeu. Ele mostrou ali para o mundo inteiro que ele não está nem aí pelaquela pessoa que estava fazendo aquilo contra ele. Isso ali, ele mostrou equilíbrio, ele mostrou que ele, naquele momento, ele estava com os pés no chão. E eu sou muito fã do Daniel Alves. Eu torço para ele sair dessa situação, porque o Daniel Alves, ele foi um jogador que, se eu não me engano, ele é o jogador que tem mais títulos no futebol mundial. Ele é um jogador super importante para o futebol brasileiro. Ele saiu de uma cidade que era muito pobre, ele venceu. Então, na verdade, ele é um exemplo dentro do futebol, dentro das quatro linhas. Eu torço muito que o Daniel Alves ele venha sair dessa situação que ele se encontra neste momento, né? Que muita gente hoje criticar porque o jogador está nessa situação, ele é isso ou aquilo, mas ninguém ainda ouviu o Daniel Alves. Ninguém ainda colocou nas suas matérias, nos seus programas, o que verdadeiramente aconteceu com o Daniel Alves, o que aconteceu dele ter entrado nessa situação. Isso que é o importante. Mas as pessoas, o ser humano, ele quer criticar. Então eu estou colocando o Daniel Alves, porque o Daniel Alves, ele, antes de acontecer essa situação com ele era um exemplo. Era um cara com os pés no chão, estava sempre defendendo o futebol, estava sempre nas suas entrevistas, ele era sempre colocava a sua defesa em favor do Neymar também, que o Neymar é um jogador muito criticado. Não estou falando no mundo, não.
no futebol fora do Brasil. Aqui dentro do Brasil, os torcedores brasileiros não dão valor ao Neymar, que é o principal jogador do Brasil neste momento, direto ou indiretamente. O Neymar passa por muita situação que muitos jogadores, na época do Romário, não iam aguentar. Então, nós aqui no Brasil, não estou falando só o jogador de futebol, não. O repórter, o treinador, o auxiliar, passa por muitas situações. E as pessoas têm que saber que por trás daquele jogador que veste a camisa de um clube é um pai de família, pessoas de bem, né? Eles têm que saber que eu e você agora está fazendo essa resenha esportiva, que através desse programa maravilhoso que você está realizando, nós podemos fazer alguma coisa pelo futebol, não só pelo futebol, mas pelo esporte no mundo inteiro. Estou certo ou estou errado? Então, eu acho o seguinte, eu acho que um pouco a maior culpa do futebol nessa crítica somos nós. Nós que eu falo assim, porque hoje nós estamos por lá de fora das 4 linhas, né? O que acontece? O mundo hoje, no futebol, os próprios comentaristas esportivos, eles querem dar tanta porrada nos jogadores que acaba jogando torcida contra jogador, torcida contra rival, em coisas que não tem nada, botando polêmica para ganhar view, para ganhar visualização, para ganhar mídia. Os nossos comentaristas brasileiros, eles têm mania de fazer comentários para ganhar visualizações, falando mal da pessoa. Lá na Argentina, como você falou lá no início, lá na Argentina, o Maradona fez várias coisas erradas na vida também. Ok. Fala mal do Maradona lá na Argentina, vai na Argentina e fala mal do Maradona, para você ver como é que você sai de lá em qualquer lugar da Argentina. Fala mal do Riquelme, fala mal do Tevez, pode fazer o que for, fala mal. Aqui no Brasil, não. O Brasil tem mania de esquecer os seus ídolos. O Brasil tem mania de esquecer seus ídolos. Isso, covardemente falando, o Brasil tem mania de esquecer. Se a seleção fosse campeã esse ano, passou dessa última Copa do Mundo, você acha que Ronaldinho Gaúcho seria lembrado? Ronaldo Fenômeno foi campeão do mundo, o Vampeta foi campeão, o Marcos. Ninguém é lembrado. Não lembra. Ele tem mania de só lembrar quem está na atualidade. Ele esquece. Olha, eu vou falar para você. Aqui no nosso Brasil, só tem uma pessoa que nunca foi esquecida. Nunca foi esquecida, nunca vai ser. Que é o Ayrton Senna. Esse nunca vai ser esquecido. Carregou com o punho a sua bandeira, da sua pátria, do nosso Brasil, representando o nosso Brasil em cada canto que foi. Ele sim é o maior ídolo que eu tenho na vida, eu falo. Esse tempo atrás não é crítica. Isso não é uma crítica. É só uma colocação que eu vou falar agora. Não sei se você lembra, talvez você não lembre, mas há um tempo atrás, aqui, quando o Pelé faleceu, há pouco tempo, o neto da banda, eu falo de quem a ver, que fala quem falar. O neto da banda, que eu admiro às vezes nas coisas que ele fala, gosto dele, tenho admiração por ele, não mundo isso. Acho até meio que eu sou igual a ele, no termo de interpretar as coisas. Ele só colocou errado uma coisa para mim, na minha opinião, ele foi infeliz em uma coisa. Quando ele criticou o Cafu, quando ele criticou o Ronaldo Fenômeno, quando ele criticou por não ter ido no velório do Pelé. O Zico não foi, o Zico foi no velório do Dinamite. Quando a Ayrton Senna faleceu,
O Pelé também não foi. Pelé não foi no velório. Muita gente foi, muitos artistas. O Pelé não foi no velório do Ayrton também. Tá me entendendo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que, apesar de ter feito tudo que fez pelo futebol, eu acho que tem que ser considerado até acima da média mesmo, porque o que os outros fazem hoje, eles já faziam antes. Só que nessas colocações dos comentaristas que falam, aí você bater no Neymar, agora porque o Neymar foi no cassino e perdeu 6 milhões numa bolsa de aposta. O dinheiro é dele. Ele ganhou com mérito. Ele não roubou esse dinheiro. Aí as pessoas querem dar porrada no Neymar, quer bater no Neymar por causa disso. Você acha que ele é obrigado a fazer o que o dinheiro dele é dele? Ele conquistou. Ele não está lá de bagagem. Ele está lá porque ele lutou para estar lá. Ganhou dinheiro que ele lutou para ganhar. Hoje, eu acho que existe muitos comentaristas frustrados por não ter condições de ganhar o dinheiro que o Neymar ganha. Então, por isso, ele dá muita porrada nele. E o Neymar é, sim, o melhor jogador do nosso futebol brasileiro. Não tem ninguém como o Neymar. O Neymar é o melhor de todos. Hoje, a seleção sem o Neymar não joga nada. Eu acho que tem que ter o Neymar em campo. E se tiver que convocar, tem que convocar mesmo. Tem esse negócio de ficar ouvindo vozinha de empresário para botar jogador dele, para valorizar em seleção, não. Usar a seleção, a camisa do Brasil, que representa mais de 290 milhões de torcedores, usar essa camisa verde e amarela para ganhar dinheiro. Isso que é o problema. Por isso que o Brasil não consegue ganhar. E hoje, nós estamos aqui hoje dialogando isso porque nós não temos medo de falar. Nós não temos nada a dever para ninguém. A gente fala, a gente tem coragem de falar. Infelizmente, a mídia maior está em cima dos outros, daqueles que falam mal. Mas a gente fala a verdade. E a mídia não gosta de ouvir a verdade. E é por isso que eu estou convidando você hoje nessa resenha muito agradável. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui participando do teu programa ao vivo. E na terça-feira eu também estou te convidando para você participar do meu programa ao vivo. E nós vamos colocar isso pauta de novo. Por quê? Porque os clubes brasileiros, principalmente no Rio de Janeiro, não valorizam os seus ex-atletas. Nós vamos falar sobre isso, porque o que você falou hoje foi de total importância, foi muito inteligente as colocações que você colocou sobre o futebol. É de programa como o seu que o Rio de Janeiro está precisando. Não só o Rio de Janeiro, mas o futebol brasileiro, de pessoas como você, para falar a verdade, colocar em pauta o que realmente está acontecendo dentro do futebol. Porque o futebol está virando uma bolha. O futebol está um não me toque danado. As pessoas já vão para frente da televisão para falar o que o jogador quer ouvir. Historinha para boi dormir. Na verdade, o que aconteceu nesse domingo no Maracanã, a imprensa não está falando muito, porque foi o Fluminense que bateu no Flamengo. Se fosse o Flamengo que ganhasse o jogo do Fluminense dessa maneira, de 4-1, a imprensa estava falando até agora, mas foi o Fluminense. O Fluminense tem que ter muito respeito. Por que o Fluminense tem que ter respeito? Porque o Fluminense ganhou de um time que é milionário, com trabalho, com dedicação, e o Fluminense é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Tem que ser respeitado. A imprensa tem que lembrar esse jogo do Fluminense que ficou para a história do futebol, não só do Rio de Janeiro, não só do Brasil.
mas ficou para a história do futebol mundial. O Fluminense deu um passeio no Clube de Regatas Flamengo jogando futebol. É isso aí. Carlos, muito bom. Olha, aqui no nosso programa, eu tenho o resume a figura. Resumindo a figura, eu vou falar uma figura e você vai ter que falar alguma coisa sobre ela. Pode ser uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, você se vira. Eu sabia que você tinha jogado no Botafogo, mas não sabia que você era botafoguense. Porque eu vi alguns documentários seus, algumas postagens suas, fui analisando e acabei colocando aqui algumas figuras. Aí eu vou ter que tirar o boné e colocar o boné. Tirar o boné ou colocar o boné? Aqui não é o Raul Gil, não, mas você pode tirar o chapéu. Olha, então a primeira já vem pegada. Essa já vem bem bonita. Eu quero que você fala. Jefferson, goleiro do Botafogo. Jefferson do Botafogo. O Jefferson, o meu filho é muito fã do Jefferson, minha filha. O Jefferson foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro. O Jefferson foi injustiçado. Na Copa do Mundo aqui do Brasil, quem era para ser o goleiro era o Jefferson. Muito. O Jefferson foi um paredão. Só de falar desse goleiro, eu estou todo arrepiado aqui, porque é um cara de família, um cara dedicado, um cara que foi muito sacaneado. Eu não vou nem falar nomes aqui, mas foi muito sacaneado na seleção brasileira. E se o Jefferson e o Neymar estivessem em campo contra a Alemanha, eu não vou falar que o Brasil ia ganhar esse jogo, não, mas ia ser um jogo duríssimo, porque o Jefferson e o Neymar no jogo contra a Alemanha aqui no Brasil, o Brasil não ia perder de 7-1. E um jogador também que o Brasil deixou de levar naquela época, que estava muito bem, que eu sempre falo nas minhas resenhas, era o Alex, que estava no Curitiba. Então, falar do Jefferson é uma satisfação imensa. Eu fico emocionado, porque o Jefferson é um excelente goleiro. Eu falo que ele é um excelente goleiro, porque o Botafogo, para nós torcedores, ele está junto de nós ainda no nosso coração. E o Jefferson é eterno para todos os botafoguenses. Você postou a foto do artilheiro Túlio. Não é isso? Mas não é ele que eu vou falar, não. Mas não é ele que eu vou falar, não. Dodô, o rei dos gols bonitos. Dodô, ele deu muita alegria pra gente, né? O Dodô, eu tive a oportunidade, na época que eu estava no Fluminense, nas categorias de base. O Dodô, ele foi liberado pelo Fluminense, ele era dos juniores, e quando eu percebi que o futebol era muito ingrato, eu comecei a perceber que o futebol tinha muita sacanagem, aí o Dodô apareceu lá no São Paulo. Ele fez o ataque com a França. O Dodô sempre fez a diferença dentro e fora de campo, um jogador exemplar. Teve aquele momento ruim lá no Fluminense, que ele ficou afastado 1 ano. Eu não sei também o que aconteceu. Mas ali no Fluminense também ele estava fazendo a diferença. Fez um golaço de 100 pulos. Contra o Dodô no Botafogo. O Dodô no Botafogo e o Zé Roberto foi uma das melhores fases do Botafogo, com Dodô e Zé Roberto, e com o Cuca no comando. O Botafogo, naquele momento ali, ele ficou durante 1 ano sendo o melhor time do país. Dodô fez a diferença com a camisa do Botafogo. Mais um aqui. Esse nunca jogou bola. Acho que não sabe nem fazer gol. Mas é barrento. Romário. Romário é fera.
o baixinho faz a diferença. Eu vou comentar um lance do Romário, que eu estava vendo o jogo, acho que foi Fla-Flu, né? O Romário ficou o tempo todo sem tocar na bola. Aos 43 minutos ou 44, ele recebe uma bola e faz o gol com a camisa do Flamengo. Aí o Luiz Mendes, um dos maiores comentaristas que a rádio já teve, falou assim: não é possível, esse cara é um fenômeno. Luiz Mendes, o da palavra fácil. E no segundo tempo, de novo, o Romário, como não queria nada ali e tal, recebeu uma bola, girou 2-0 Flamengo, e Luiz Mendes falou assim: isso aí é um fenômeno do futebol mundial. Romário, eu tiro o chapéu pro Romário, porque esse aí foi fera. Fera demais. Outro. Esse, acho que faz jus ao nome. Cracaço de bola, um dos maiores. Segundo até mesmo o Romário, foi o único que chegou perto dele. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, um jogador que passou por muitas dificuldades até chegar ao Cruzeiro. Ele é lá de Bento Ribeiro, eu cheguei a morar em Bento Ribeiro também. E o Ronaldo, ele se superou. Nas categorias de base ele já fazia a diferença. Aí o Jairzinho, né, o furacão da Copa, na época ele trabalhava com jogadores de futebol, tirou o Ronaldo do Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno, ele mostrou que ele ia ser uma potência. Ele chegou a fazer muitos gols com a camisa do Cruzeiro, foi pro PSV, né, da Holanda. E ele, quando chegou no Barcelona, ele já estava no puro suco, já era artilheiro nato. E Ronaldo Fenômeno, por isso que ele leva o nome de Fenômeno. Ele fez a diferença com a camisa da seleção. E uma das coisas que me chamou mais atenção, que ele foi contundido, né? Ele estava vindo de uma contusão gravíssima, mas ele ainda estava contundido quando ele foi convocado. Ele foi se recuperando na Copa de 2002 e ainda conseguiu ser artilheiro da Copa e trazer o caneco para a nossa seleção. O Ronaldo Fenômeno, ele tem o espírito de um guerreiro. E a seleção brasileira está precisando de um jogador como o Ronaldinho, o nosso fenômeno. Olha, já que você falou do Ronaldinho, era o próximo. O nosso bruxo, nosso malabarista, o nosso astro do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, eu já fiz várias matérias sobre o Ronaldinho Gaúcho. Ele realmente foi um dos melhores jogadores com a bola no pé. Fez gols extraordinários com a camisa do Barcelona. Fez aquele gol contra a Inglaterra de falta, que há bastante tempo, se eu não me engano, acho que o último gol da seleção brasileira foi do Ronaldinho e do Neymar, né? Mas do Neymar foi na Olimpíada. É inadmissível o Brasil ficar quase 20 anos sem colocar a bola no barbante, sem um jogador brasileiro concluir uma bola em gol de falta. Isso é muito triste para o futebol brasileiro. Nós sabemos que o Zico, ele ficava quase todos os treinos batendo falta, 50 faltas lá na Gávea. E o Zico foi um dos melhores batedores que a seleção teve. E nós que comentamos futebol, nós ficamos muito tristes em saber que o futebol brasileiro não está criando mais esses jogadores extraordinários como o Ronaldinho Gaúcho, que ele com a bola parada, com a bola no pé, ele cabeceando, ele sempre fazia as suas novidades, ele era um verdadeiro mágico. Ronaldinho Gaúcho, como eu não gosto de chamar ele de bruxo não, mas ele fazia mágica com a bola. Entrou um cara aqui agora, esse também eu tenho que agradecer muito ele a cada momento, porque ele aceitou, o cara de uma excelente humildade, grande artilheiro, assim,
Aqui no nosso programa hoje é um dos melhores de todos aí, mesmo a idade, o cara é fenômeno, se cuida pra caramba, grande atleta, participou aqui do meu primeiro programa, tá na hora de voltar aqui, hein, Heraldo? Heraldo, grande atacante, artilheiro do Campeonato Mineiro também, cara fenomenal, esse cara é incrível, de uma humildade fora do normal. Heraldo, obrigado por tudo. Então, Carlos, para encerrar, esse eu falei agora há pouco, é o maior ídolo que eu tenho. Nas suas mãos, com orgulho, carregava sua bandeira, defendia com suor, raça e dava todos os domingos alegria aos nossos povo brasileiro. Que em seu pior momento, onde o povo brasileiro precisava de um super-herói, ele surgia nos domingos de manhã, carregando o Brasil inteiro com ele. Eu estou emocionado para falar dele, porque é o cara que eu admiro e é o maior ídolo que eu tenho na minha vida. Aí, o Ayrton Senna, eu também estou emocionado em falar desse símbolo, desse fenômeno que nasceu aqui no Brasil. Ayrton Senna, todo domingo, quando a gente ligava a televisão, estava ali o Galvão Bueno, estava os repórteres, a imprensa do Brasil sabia que ia comentar de um homem que era muito guerreiro, muito dedicado, que levava o esporte brasileiro, né, como o jogador de futebol bota o coração na ponta da chuteira, o Ayrton Senna levava o povo brasileiro no seu punho, e é muito triste a gente comentar, porque ao mesmo tempo com muita alegria em você colocar no seu programa, dar essa oportunidade da gente falar do Ayrton Senna. São pessoas que as pessoas não lembram mais, mas deu muita alegria para mim, para você, para o povo brasileiro. Um homem que foi fora de sério, deixou um legado para o esporte, não só da Fórmula 1, mas o esporte mundial. Um homem muito dedicado, sabia o que falava. Quando entrevistavam o Ayrton Senna, ele falava pelo nosso Brasil, e eu queria que ele estivesse aqui com a gente hoje, que talvez a gente ia ter uma oportunidade de fazer uma matéria com ele, porque o nosso trabalho vai crescer. Então são pessoas que, como Ayrton Senna, como eu queria que estivesse aqui, de falar assim: Ayrton Senna, muito obrigado de coração, porque você nos deu muita alegria. Então foi um homem, um atleta que deu muita alegria para o povo brasileiro. Então, falar do Ayrton Senna, para mim, é um privilégio. Eu te agradeço de coração, eu te peço muito obrigado de ter participado dessa resenha contigo, porque você colocou aqui palavras, colocou a pauta, colocou tudo como manda o figurino e falou dessa pessoa ilustre que foi o Ayrton Senna. Muito obrigado por essa oportunidade de falar desse fenômeno do nosso esporte brasileiro. Olha,
eu estou reparando um negócio que eu venho reparando desde o início da nossa conversa, da nossa resenha, da nossa brincadeira, que eu já venho reparando um negócio muito grande. Um negócio muito assim complexo. As pessoas me chamam de Fernando Praz, falam que eu pareço com o Fernando Praz. Eu falei, pô, só por causa do nariz grande, é sacanagem, né? Cuidado pra você não ser confundido, tá? Cuidado com o Popó de pegar. Você é a cara do Naldo Bene, rapaz. Você parece muito com o Naldo Bene. Você não é clone dele, não? Cuidado, hein? Popó vai te pegar, hein? Mas olha só, agora que eu tô vendo, você parece mesmo parece um pouco com o Fernando Praz. Mas não é por causa do nariz, não, é a fisionomia mesmo. Vou te chamar nas minhas resenhas. Cadê o nosso goleiro, Fernando Praz? Não, tô brincando. É o nosso comentarista de muito sucesso. Ó, e eu já tô te fazendo o convite para você participar terça-feira da rádio, do nosso programa, que vai ser uma satisfação imensa estar resenhando. E um dia, eu creio que vai ter essa oportunidade de eu ir aí no Espírito Santo fazer essa resenha ao vivo com você. E pensar numa coisa. Meu cabelo não é preto, não. Meu cabelo é mais branco do que essa lâmpada que está me iluminando aqui. Mas eu também, olha só. É por isso que ele já está no prazo. Ultimamente eu estou usando barba, eu também não gosto de usar barba. Eu só coloquei a barba para dar uma diferenciada, porque a idade vai chegando, a idade vai chegando e vai ficando complicado pra gente. Carlos, eu quero te agradecer imensamente. Vai ser uma honra para mim participar do seu programa. Essa resenha não pode acabar. Eu sei que tem muita resenha ainda para a gente conversar. Você sabe que nossa resenha vai rodar. Hoje meu programa está aí na sua cidade. Tem uma pessoa ilustre que acabou de entrar aqui, que é árbitro, lá de Goiás. Goiás está assistindo a gente também. Eu quero mandar um abraço para esse cara também, que acabou de entrar. Zé. Eu quero mandar um abraço. Minas Gerais já passou por aqui, passou gente de Minas Gerais, Santa Catarina estava aqui, o Espírito Santo inteiro, no Sul. O Sul acompanha, o Nordeste acompanha o nosso programa. Tá? Eu quero te agradecer mais uma vez. Essa risada é muito bom. Adorei essa conversa. É aquele programa que eu não gosto de acabar. A pior parte é essa, aquela parte que a gente não gosta de terminar. Por mim, eu ficava a noite toda aqui conversando, aqui rindo, não tem jeito. Mas, ó galera, para todos vocês, a parte 2 dessa resenha no programa Camisa 9, com Carlos Silva. Estamos lá, se Deus quiser, essa resenha não pode parar. A parte 2 vai estar lá. Tamo junto, Carlos. Uma boa noite e muito obrigado por você estar comigo aqui nessa noite maravilhosa, com esse sorriso, com essa alegria, que encanta a gente para qualquer canto. Muito obrigado. Tamo junto, muito obrigado por essa oportunidade e terça-feira estaremos juntos no nosso canal, no Carlos Silva, Camisa 9. E falando ao vivo e a cores com esse amigo maravilhoso e falando para acertar a gorduchinha na rede. Chama o catador que a pele está solta! Boa noite a todos vocês e mais uma vez obrigado. Programa Leandro Graça e você, Carlos Silva, Camisa 9, está aqui deixando vocês agora. Uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.